tema nosso de hoje é um tema que eu acho, assim, que eu nunca falo, que não precisa falar, porque não dá briga. Vamos discutir a relação? Sabe que tem alguém que fala pra você? Vamos discutir a relação? Fala. Vamos conversar, vamos dialogar, bem. Vamos brigar? Não, brigar não. Mas quem vai estar conosco, bem, hoje? Doutora Roseli Cristian Rodolfo, psicóloga, especialista em medicina comportamental, terapia familiar sistêmica. Olha só, um negócio tão complicado que até vai explicar porque é isso aqui para nós. Realmente precisa uma assistência dessa, né? E o nosso querido Padre Toninho, né? Que estava em Rio Preto. Você não é de Rio Preto? Você é de onde, Padre? Barretos, ó, o peão de Deus aqui que veio para Rio Preto. O Padre Toninho que está conosco aqui na Canção Nova, morando aqui 24 horas no ar, que nem a TV Canção Nova. Vai no terço, vai na vigília. Quem está lá? Padre Toninho. Graças a Deus, né? Mas bem, antes de começar falando desse tema, né, que é vamos discutir a relação, antes disso, nós vamos ter sempre a gente começa o programa com Minha Família É, com aquele quadro, hoje né? Mas hoje não é. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aprofundamento que aconteceu aqui na Canção Nova, com um tema muito interessante, nós divulgamos bastante aqui, como ser pai e mãe nos dias de hoje. Então nós vamos ter um resumo, assim, bem rapidinho, para você acompanhar um pouquinho como é que foi esse aprofundamento. Então vamos acompanhar juntos essa matéria. Aconteceu neste final de semana aqui na Canção Nova o aprofundamento, como ser pai e mãe nos dias de hoje. Contou com a presença de Dr. Christian Schinack, médico pediatra e mestre em bioética pela Pontifícia Universidade do Chile. Esse aprofundamento visou formar e orientar os pais na educação dos filhos, na transmissão de valores e também ressaltou a importância da figura paterna e materna na vida de todo ser humano. É fundamental que sejam os pais os educadores dos filhos. Hoje em dia, a sociedade em geral quer apoderar-se de algum modo dessa educação. Hoje eu entendo que de algum modo é uma mentalidade que quer separar o homem de Deus. E à medida que essa ideologia repudia Deus, repudia também a presença e a necessidade de um pai dentro de uma família. Porque parece que a presença de um pai recorda Deus, de modo que seja fundamental que seja o pai e a mãe, estes educadores, pela transmissão de valores, pela vivência, os exemplos, o esforço, o sacrifício, a doação de si mesmo. Isso vem primeiro dos pais. Com palestras, orações e a Santa Missa, os pais tiveram a oportunidade de crescer enquanto formadores de um mundo melhor. O primeiro passo é para mim, porque eu estou crescendo, eu não tive a presença do meu pai. Então eu sou a primeira a crescer, tanto com os meus filhos, que eu tenho 2 homens e tenho uma menina. Cada dia eu vou aprendendo mais e eu vejo que eu preciso me deixar formar para me ser família, mas a começar de mim. Dr. Christian também falou dos desafios de ser pais nos dias de hoje. O maior desafio dos pais nos dias de hoje é serem verdadeiramente pais. Não preocupar-se somente com a manutenção econômica de ter o melhor carro, a melhor casa, mas serem capazes de entregar aos seus filhos o ambiente que necessitam. Saiba quais são os próximos aprofundamentos aqui na Canção Nova. No mês de abril agora nós teremos 2 aprofundamentos. O primeiro que é para militar no dia 21 e 22, você que é militar. E também nós teremos o aprofundamento para casais, com o tema Sede Fecundos, dia 27, 28 e 29 de abril, com o Diácono Nelsinho, com a Márcia Correia, Padre José Augusto, Tiba, Andeia. Será aqui no auditório, dia 27, 28 e 29. Eu faço esse convite para você que é casal, você já pode fazer sua inscrição no nosso call center, ligando 012 3186 2600. E eu faço esse convite para você, venha se aprofundar. Venha estar na Canção Nova, venha beber dessa água que nós queremos oferecer para você. Muito bem, minha gente. De pequeno a gente começa a debater as coisas, né? Mas então o nosso tema de hoje é: vamos discutir a relação. Costuma dar medo aos homens esta frase. Quando um dos cônjuges demonstra uma necessidade de diálogo,
pode significar que algo na relação não vai bem. E os motivos podem ser variados. Relacionamento do casal, vida conjugal, sexo, dinheiro, filhos, trabalho, amizades. Mas é preciso trocar a palavra discutir por dialogar, saber falar e principalmente saber ouvir. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Porque para mim, vamos discutir, é chamar briga, bem? É chamar para briga. Mas, Gabriel, hoje a Miriam não está aqui hoje, motivo de força maior, mas é bom ter 3 filhos. 1 é bom, 2 é ótimo, 3 é maravilha. Maravilhoso. E 8 é muito melhor. Mas como eu tenho só 3, um não pode vir, entra o reserva. Outro não pode vir, entra o outro reserva. Né, Bel? Isso aí. A Miriam não está, mas está o Gabriel D'Angelo. Gabriel, vocês vieram de onde esse dia com a banda? Então, estávamos em uma turnê lá no sul, fomos para Cascavel, num encontro lá chamado Taborão. Um abraço para a galera do Convívio Tabor, lá o grupo de oração. E logo depois, na quarta-feira, a gente fez um show em Campos Novos, em Santa Catarina. Foi bem legal, uma semana fora de casa, mas valeu a pena. E quem quiser participar do programa, filho, como é que faz? Então, você pode mandar sua dúvida, seu testemunho para o e-mail, que é família@cançãonova.com. E também tem o Twitter, a gente está transmitindo aqui o making off do programa pela Twitchcam. O Twitter é @minhafamiliacn. Isso aí. Muito bem. Muito bem, nossos convidados, agradecemos muito aqui, doutora Roseli Cristina, obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço. Imagina satisfação o tanto de trabalho que tem e vir aqui prestar um serviço de agradecemos vocês, os contribuintes da Canção Nova, porque nosso objetivo é isso, né? Levar a boa informação para você, formação. Patoninho, obrigado, querido. Eu agradeço. Quanto tempo de Canção Nova já morando aqui em Cachoeira Paulista? Quase 3 meses, né? 3 meses, padre, tá voando, né? Aqui em janeiro. Muito bem-vindo, padre. Dia 9, agora 3 meses. Muito bom. Graças a Deus, padre, está com a gente. Doutora Roseli, esse tema, discutir a relação, o tema hoje dos casais, como hoje nós percebemos que muitos problemas conjugais, muitas discussões, mas o que pode provocar uma crise conjugal? Então, são vários fatores, né? E aprofundando bem no tema, porque eu sei que o tempo do programa é curto, nós identificamos hoje, né, que o casal ele traz um peso, digamos, das famílias de origem, que não são observados, que não são reconhecidos muitas vezes, né? E que a gente tem essa visão sistêmica, porque às vezes através do diálogo entre o casal surgem questões inconscientes que estão relacionadas com as famílias de origem. Então hoje a gente identifica que uma relação conjugal, ela é permeada também pelas questões que antecederam, né, que estão relacionados com a história da família de origem. Será que o casal tem consciência disso? Geralmente é um processo muito inconsciente, profundo, que move o casal a gerar conflito, a gerar desentendimentos. Hoje a gente trabalha, uma vanguarda dentro da terapia sistêmica familiar fenomenológica, que é o método que eu trabalho, de nós identificarmos fatos e acontecimentos que traumatizaram um sistema de origem. Na história, do marido e da esposa. Exatamente. Individualmente. E que eles trazem isso consigo. Para depois analisar o casal em si. Exatamente. Porque muitas vezes o conflito, ele não está na superficialidade apenas. Ele está sinalizando que aquele casal individualmente está trazendo, né, inconscientemente uma relação mal resolvida. Por exemplo, a filha que não tem uma relação saudável com o pai, não teve uma relação saudável com o pai, né? Suponhamos que o pai traiu a mãe, foi infiel à mãe, e ela vem se casar e o marido é muito bom. Só que ela começa a desconfiar do marido. Olha só. Ela começa assim, a olhar para o marido, de repente, e ali ela pode transferir a raiva que ela sentiu do pai para o marido. Meu Deus. Porque ela toma a dor da mãe.
E de uma certa forma ela quer vingar depois o marido. Creem dos pais. Então a gente precisa compreender o relacionamento conjugal de forma de dinâmicas profundas que move o casal, né? E que às vezes não apenas está na colocação pontual entre si, de algumas diferenças, digamos, de personalidade, de características de personalidade. É mais profunda. É mais profundo. E qual a melhor maneira, então, Roseli, do casal enfrentar as diferenças entre homens e mulheres? Porque a gente sabe que o homem é de um jeito, a mulher tem outro temperamento, outra personalidade, outra forma de ver o mundo, né? Como que dá a melhor maneira para enfrentar essas diferenças? Primeiro, reconhecendo, né, que há diferenças. O homem e a mulher se complementam, né? O que há de peculiar no homem, não há de peculiar na mulher. Então, reconhecer Deus, né? essas diferenças, né? E dizer, eu não sou melhor que você e nem você melhor que eu. Nós nos complementamos, não é? Para formarmos um todo. Então, quando eu olho para o meu marido, eu vejo nele aquilo que eu não tenho e aquilo que ele pode me oferecer. E quando ele me vê, ele vê aquilo que ele não tem e que eu posso oferecer. Aí nós entramos numa dinâmica importante que modula o relacionamento do casal, que é a dinâmica da equiparação, que a gente chama, que é uma dinâmica essencial que está presente em todos os relacionamentos, principalmente entre o casal, que é a dinâmica do dar e do tomar. Né? Então, essa dinâmica do dar e do tomar, à medida que eu dou, eu preciso receber, ela é a dinâmica fundamental que ou mantém o casal unido ou concorre tudo para o casal se separar. Olha só. Padre Toninho, a gente sabe que o padre, muitas vezes, ele é padre, ele é psicólogo, ele é aquele amigo que escuta muito, né? Os casais vêm ali muitas vezes. O diálogo é sempre a melhor opção? Com certeza, diácono. Nesse meu pouco tempo de ministério, 17 anos só, a gente percebe muitas vezes que o que gera muitas vezes a confusão dentro da casa é a falta de diálogo. Né? Se o casal não senta para conversar, né? E diálogo supõe que um fale e o outro escuta. Não é mono. Né? Um tem que falar, porque se os dois começam a querer bater boca e um querer discutir, né? Porque discussão muitas vezes leva o quê? Um tem que perder e o outro ganhar. Então o diálogo é sentar, conversar. Eu me lembro que no meu tempo de seminário eu li um livro, O Dever de Sentar-se, que você precisa sentar para dialogar. E se você não senta para dialogar, para conversar, as coisas elas vão fugindo. Então é preciso que o casal vá criando essa maturidade a cada dia de poder sentar. É fácil? Não é, mas também não é impossível. Eu sempre oriento, muitas vezes, muitos vêm me procurar, né? Primeiro vem o marido, reclama da esposa. Falei, que bom, traz ela aqui. Aí ela vem, aí eu já tá bom, escutei um, escutei o outro. Agora o que vocês falaram para mim, agora um fala para o outro. Não, padre, lógico, vamos dialogar. Só que eu vou ser o meu termo aqui. Né? Guardem as facas, agora vamos sentar e conversar. E quantos casais eu fui fazendo essa dinâmica, porque muitas vezes um vem e reclama do outro, o outro vem e reclama do outro, mas eles não têm o momento de sentar e dialogar, né? Para ver as diferenças, olha, como é que está acontecendo, o que está vivenciando. Então, muitas vezes, muitas vezes no meu atendimento eu fiz isso. Sentei com o casal, escutei um, escutei o outro, agora vem os dois, agora o que vocês falaram para mim, vocês falam um para o outro, e agora vamos chegar num comum acordo. E quantos casais, a partir daí, começaram a ter o que nós chamamos, né, um diálogo permanente, para sentar e discutir a relação. Que bacana. A primeira pergunta, ela falou uma coisa muito interessante da história de cada um, que ela influencia no relacionamento de maneira muito forte, que nem sempre se tem consciência. Agora, como saber a hora certa de falar sobre tal assunto? Porque às vezes a pessoa tem uma reação, não sei como é que eu vou explicar, desproporcionada ao fato. A pessoa reage, a pessoa fala uma coisa, a pessoa fica ofendidíssima, e na verdade ela não quis ofender, mas está tocando uma ferida talvez do passado, né? É possível, está mexendo numa coisa que para ele não era nada, mas ele mexeu numa coisa que ela nem tinha consciência que... Então, às vezes, pode acontecer isso, que ou o homem ou a mulher, num determinado momento, um toca numa ferida do outro, sem saber que está mexendo, e ele discute mais, mas para quê? Não precisa isso, mas ele nem tem consciência que mexeu numa ferida grande. Sim.
essa sua colocação é muito pertinente, né? Porque geralmente, quando se está machucado, né, emocionalmente, são feridas abertas, né? São geralmente traumas que surgem, e às vezes uma palavra, né, remete à memória inconsciente e ativa essa memória. E de repente, de uma forma imperceptível, há quase que uma inversão de papéis, que nem se a mulher, né, chama a atenção do marido, esse marido, se ele tem algo guardado lá atrás em relação à mãe que não foi resolvido, ele ativa essa memória e na fala da mulher remete à mãe dele. Nossa. Né? Então, o diálogo, ele precisa ser entendido, compreendido, porque existem níveis de diálogo entre o casal, né? Então, um nível mais superficial do dia a dia, um nível mais profundo, onde os dois vão estar abertos, né, para entender o relacionamento, conhecer o relacionamento, né? Então, essa memória, ela é ativada. Agora, qual o melhor momento, né, de abordar o assunto? Cada um tem o seu momento, não é? Eu acho que identificar esse momento, quando um está mais predisposto a conversar e o outro nem tanto, haver essa sintonia de percepção entre o casal é fundamental. Por exemplo, homens, geralmente, eles estão mais dispostos de manhã, pela própria bioquímica, pela própria disposição, né, da cronobiologia, o homem está mais disposto, bem disposto bioquimicamente a estar conversando de manhã, né? A mulher não, a mulher ela é mais versátil. Verdade, tá? gente, verdade, Então, verdadeira. tem homens, pacientes que eu atendo, casais, que eles trabalham o dia todo, quando chegam em casa, tá lá a mulher, eu estou querendo conversar, eu preciso conversar, agora vai ser o momento. Não, gente, agora não é o momento, porque ele está cansado do trabalho, está exaurido, às vezes não deu tempo de cortar a conexão com o mundo do trabalho para ele se concentrar no universo agora familiar. Então, o marido precisa de ter um tempo, né? Às vezes um tempo para ele poder assentar as suas emoções, assentar a agitação do dia a dia, né? Do dia que ele viveu, para então ter essa pausa e aí então buscar um momento mais adequado. Olha que legal, né? Muito interessante. Tinha um casal, o marido, ele muito brincalhão, foi brincar com a esposa, aí ele viu uma moça bem gorda, bem avantajada assim, mas muito linda. E ele fez um comentário que fazia sempre: olha para a esposa, olha que gordinha linda. Você já notou que toda gorda é linda? Ela falou: é verdade. Passou alguns minutos e falou assim para ela: você é linda. Aí levou uma cotovelada, né? Não sei por que né? agrediu assim, meu Deus? Gabriel, tem gente na linha aí, filho? Opa, tem uma galera participando aqui. A Adriele Rodrigues,